vamos entender um pouco do metabolismo ósseo para você entender o que é importante para a gente ter esse osso mais saudável e mais forte e evitar com que a gente tenha osteoporose lá na frente. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso tecido ósseo ele é vivo, são células que tem aí dentro. E ele atua como reservatório principal de cálcio do nosso corpo em forma de hidroxiapatita. Provavelmente você já ouviu falar esse nome. Então, o nosso osso ele é formado aí principalmente de hidroxiapatita e reserva o cálcio dentro dele, armazena para quando você precisa de cálcio no seu sangue. Quando os seus níveis de cálcio estão baixos dentro do seu sangue, o que acontece? Esses níveis são detectados por uma glândula bem pequenininha que se chama paratiroides. Muita gente nem sabe que ela existe, a gente conhece mais a tiroide, né, que ela está localizada aqui na frente, mas atrás da nossa tiroide, pegadinha com ela, existem 4 glândulas bem pequenininhas que se chamam glândulas paratiroides. E elas detectam quando o cálcio está baixo no nosso sangue. Quando elas detectam que esse cálcio está baixo, elas liberam um hormônio que se chama paratormônio. Não sei se você já ouviu falar, mas o paratormônio ele é liberado em baixas concentrações de cálcio. E o que ele vai fazer? Ele vai lá no tecido ósseo, onde tem cálcio armazenado, e ele vai fazer com que o osso seja degradado. Ele ativa células que vão degradar, vamos dizer assim, uma parte do seu tecido ósseo e vão liberar mais cálcio na sua corrente sanguínea. E quando você tem cálcio suficiente no seu sangue para a liberação desse hormônio, do paratormônio, e a sua tireoides libera um outro hormônio que se chama calcitonina. A calcitonina, ela vai diminuir a degradação do seu osso, diminuir aí essa liberação de cálcio pelo osso no seu sangue. Tá, Carol, por que o cálcio é tão importante assim, gente? Meu Deus, que é ao ponto de degradar o osso para botar cálcio no sangue? Por que isso? Gente, o cálcio, ele é super importante para as nossas células. Ele está relacionado aí com um montão aí de coisa no nosso corpo. Ele é responsável e participa pela contração muscular, pela condução nervosa do nosso sistema nervoso. Ele também participa na cascata de coagulação do nosso sangue. Quando você se corta, o seu sangue coagula. Então, aí também o cálcio interfere na cascata de coagulação. Ele também participa na liberação hormonal das nossas células e também participa de funções enzimáticas, como cofatores enzimáticos. Ou seja, o cálcio ele é super importante. E o que a vitamina D faz, Carol? Por que todo mundo fala que a gente precisa de vitamina D para ter um osso forte, para ter um osso aí melhor? A vitamina D, na sua forma ativa, que se chama calcitriol, ela é ativada pelos seus rins, ela aumenta a absorção de cálcio da dieta pelo seu intestino. Quando você come aí leite, derivados do leite, qualquer coisa que tenha cálcio, que não é só leite, tá? Existem vários outros alimentos também que são ricos em cálcio. Quando você ingere cálcio da dieta, a vitamina D, ela aumenta a absorção desse cálcio lá no seu intestino. E pelos nossos rins, ela aumenta a reabsorção de cálcio e de fosfato. Se você não sabe, os nossos rins eles são responsáveis por filtrar todo o sangue do nosso corpo e eliminar aquilo que a gente não precisa e reabsorver aquilo que a gente precisa. Então é uma espécie aí de filtro, elimina o que não presta e fica o que presta. O cálcio e o fosfato são substâncias importantes para o nosso corpo, então a vitamina D aumenta a reabsorção de cálcio e de fosfato pelos rins. Ou seja, quando você tem uma deficiência de vitamina D, você tem aí uma menor absorção de cálcio no seu corpo. E por que as mulheres maiores de 50 anos têm tanto risco assim? Igual a gente falou lá na frente, 50% das mulheres vão sofrer de fratura osteoporótica acima de 50 anos. Por que isso acontece? Gente, por causa da menopausa. Na menopausa, o que acontece? A gente tem uma diminuição do estrogênio no nosso corpo, da produção de estrogênio pelos nossos ovários. Então, é uma redução muito brusca na concentração desse hormônio. E o estrogênio, ele é um dos principais hormônios protetores do nosso osso. Ele dá uma freada nesse sistema. Ele diz para o sistema, eu preciso proteger esse osso. Então ele controla. Quando a mulher está na menopausa, ela tem uma redução nessa quantidade de estrogênio, ela meio que perde essa proteção. Então aumenta a degradação desse osso e esse osso vai ficando cada vez menos denso e cada vez mais poroso. Por isso aumenta tanto o risco de fraturas. E quais são os principais fatores de risco para a osteoporose? O primeiro é o gênero, né? Como nós falamos anteriormente, as mulheres possuem mais risco de sofrer aí de osteoporose. Porém, existem outros fatores, como o tabagismo, ele diminui a atividade das células
reconstrutoras do osso. Então, nesse ciclo de degradação óssea para liberar cálcio, depois esse osso necessita ser reconstruído. É um ciclo que não para. Existem células específicas que fazem isso e o tabaco, o cigarro, ele diminui a atividade dessas células. Além disso, ele também reduz o estrogênio, a quantidade de estrogênio, que é o principal hormônio protetor do nosso osso. O consumo excessivo de álcool também é muito maléfico para a saúde dos nossos ossos, assim como o tabaco, porque ele também reduz a atividade dessas células que são reconstrutoras do nosso osso e também reduz a absorção de cálcio pelo nosso intestino. Outro fator de risco é a baixa ingestão de cálcio e o déficit de vitamina D. Se você tem uma baixa ingestão de cálcio e você também tem um déficit de vitamina D, você não vai ter o aporte de cálcio suficiente aí, tanto da dieta, ou de absorver ele da dieta, como de reabsorver ele pelos rins. E, por consequência disso, você vai ter uma maior necessidade de degradação óssea para suprir a necessidade do seu corpo nas quantidades de cálcio. Algumas doenças também podem acelerar esse processo, como, por exemplo, o hipertiroidismo, porque aumenta a quantidade dos hormônios T3 e T4, que aceleram essa degradação do osso. Doença renal crônica, porque a vitamina D, mesmo que você não tenha déficit de vitamina D, a vitamina D que a gente suplementa e a vitamina D que a gente tem aí do sol, de quando a gente pega sol pela radiação ultravioleta, não é a forma ativa da vitamina D, não é o calcitriol. Para que essa vitamina D seja transformada na forma ativa e que ela realmente tenha alguma ação benéfica na absorção de cálcio, na reabsorção de cálcio e de fosfato lá nos seus rins, ela precisa ser ativa. Então, ela é ativada pelos seus rins. Se você tem uma doença renal, tanto crônica quanto aguda, você vai ter uma dificuldade aí na ativação da vitamina D. Outras doenças inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide, também é um fator de risco para osteoporose. Além disso, nós também podemos citar que o uso contínuo e crônico de alguns medicamentos podem favorecer esse processo. Como, por exemplo, se você sofre aí de alguma acidez estomacal e está sempre tomando omeprazol, pantoprazol, esses inibidores de bomba de próton, eles também favorecem esse sistema, assim como o uso excessivo de corticoides, anti-inflamatórios, né? Corticoides, tudo isso prejudica a saúde do seu osso. Porém, não estou falando aqui que você não deve tomar esses medicamentos. Se você tem necessidade de fazer uso desses medicamentos, faça uso, mas faça uso consciente, com a prescrição médica, que o seu médico tenha aí controle de toda essa situação para que possa avaliar todos os seus riscos. E se você é da área da saúde, gostaria de dizer que esse vídeo é apenas informativo no nível básico. Se você quer contribuir com algum comentário, sinta-se à vontade para fazer um comentário e somar aí na nossa comunidade. Tá, Carol, mas então o que eu preciso fazer para ter um osso cada vez mais forte e conseguir evitar tudo isso? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu vou falar para vocês, e que eu falo em todos os vídeos desse canal aqui, é o exercício físico, gente. O exercício físico, ele é muito poderoso para estimular a atividade dessas células que são reconstrutoras do osso, de crescimento ósseo. Então, ele aumenta a densidade do seu osso e fazendo isso, você previne que esse osso fique mais frágil e mais suscetível aí a fraturas. Por favor, vá ao médico. Faça também exames aí regularmente, verifique os seus níveis de vitamina D. A maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D, até eu tenho, todo mundo tem. Hoje em dia a gente só está aqui sentado em ambientes fechados, não estamos expostos à luz solar como antigamente. Necessitamos, praticamente toda a população necessita, de suplementar a vitamina D, porém, não faça isso sem saber se realmente você tem necessidade ou não. Então, procure um médico, verifique os seus níveis de vitamina D. O magnésio, ele também é muito importante. Se você tem um déficit de magnésio, você não tem a secreção eficiente daquele hormôniozinho que a gente falou lá, de paratormônio. Então, o magnésio também necessita estar dentro das quantidades suficientes. Outra coisa é garantir que você tenha uma alimentação adequada, que você está tendo um aporte suficiente de cálcio. E quanto que seria esse aporte de cálcio da dieta? Quanto que seria o suficiente? Para adultos normais, a quantidade recomendada aí de cálcio é de 1.000 miligramas por dia. E quanto seria isso? Entre 2 ou 3 copos de leite, ou um copo de leite, um copo de iogurte e um pedaço de queijo. Dá uma pesquisada aí no Google, alimentos, principais alimentos que tenham cálcio. Outros alimentos também são muito ricos em cálcios, como vegetais de folhas verdes, escuras sobretudo, brócolis,
couve, acelga, agrião, feijão, principalmente feijão manteiga. Algumas sementes, como chia, linhaça, também você pode adicionar aí na sua dieta. Frutos do mar, como sardinha, gente. Sardinha aí é simples, barata, fácil de você comprar, então é uma ótima fonte também de cálcio. Incrementando tudo isso, você aumenta aí a quantidade de cálcio da sua dieta. E como é diagnosticada a osteoporose? Como a gente faz esse diagnóstico? Primeiro, se você é mulher, está na idade da menopausa, já sofreu alguma fratura leve, como eu falei anteriormente, lembra? Uma simples queda, você fraturou o braço aí, vale a pena dar uma investigada, converse com o seu médico. Um dos principais métodos para identificar aí se você tem osteoporose ou não é fazendo um exame que se chama densitometria óssea. Essa palavra é difícil de falar, mas é isso aí. Ela avalia a quantidade de densidade do seu osso, a sua massa óssea, como ela está, como está a saúde desse osso. Então, esse é o exame principal para diagnosticar a osteoporose. E, graças a Deus, hoje em dia a gente já tem tratamento contra a osteoporose. Existem duas classes de medicamento. Uma que evita que esse osso seja destruído, né, degradado aí pelas células do nosso próprio corpo, do próprio tecido ósseo, e outras que aceleram a reconstrução desse osso. Então, vale a pena você investigar, vale a pena você buscar um médico para que, se caso haja necessidade, você seja tratado antes que isso vire um problema grave. E se você é mulher, está na idade da menopausa, procure seu médico ginecologista, porque estudos mostram que a reposição hormonal ela é muito eficaz, então vale a pena você conversar com seu médico sobre isso. Além de tudo que nós conversamos, buscar um médico e consultar-se regularmente é essencial para a nossa saúde, porém você também tem que mudar o seu estilo de vida, adotar hábitos mais saudáveis, se exercitar, melhorar a sua alimentação, a sua dieta e garantir que o seu corpo, além de ter nutrientes suficientes, ele está cada vez mais saudável. E nós temos um corpo que é maravilhoso, gente. Deus deu pra gente um corpo que é incrível, tem uma capacidade de adaptação incrível. Mesmo que você tenha sofrido anos de perda, ele tem a capacidade de se reconstruir quando você muda, quando você busca aí a melhora no seu estilo de vida, na sua alimentação, ele responde. Isso é uma das coisas mais lindas da nossa biologia. A osteoporose, ela não começa só na velhice, ela começa hoje, nos hábitos que você faz, no seu dia a dia, naquilo que você está fazendo. Hoje é o que vai refletir na sua vida lá na frente. A boa notícia é que isso só depende de você. Depende das suas escolhas, das escolhas que nós fazemos todos os dias. Então conta pra mim aqui nos comentários quais são as escolhas que você já faz e já está implementando aí na sua vida para buscar uma vida mais longeva e mais saudável. Conta pra mim aqui que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, quer se cuidar, quer ter uma vida mais saudável e mais longeva cada vez mais, aproveita e venha fazer parte da nossa comunidade, que aqui nesse canal a gente só vai falar sobre isso. Todos os vídeos é sobre saúde, longevidade, como viver mais, viver melhor, tudo de bom. Então aproveita, se inscreve no canal e venha fazer parte da nossa comunidade, que a gente está crescendo cada vez mais juntos. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijinho, tchau!